Você que tem medo de chuva, você que não é de papel. É isso aí, vamos começar aqui a falar uma questão bem interessante que ela influencia muito no entendimento de como a gente pode tocar, como a gente pode desenvolver a questões principalmente mecânicas, né, em relação ao tocar, né, e estilos, e a gente vai perceber que a gente pode fazer várias gradações de um mesmo estilo, né, porque às vezes a pessoa toca, né, um determinado estilo, mas não sabe que existem várias maneiras de se tocar esse mesmo estilo, né? No caso eu vou usar aqui como exemplo o reggae, que eu acho que é um estilo bem universal e é simples, né, de perceber certas coisas no reggae, né? Então eu vou usar o reggae aqui, que a gente vai ter essa dimensão de mecânicas, uma gama de coisas que é possível ser feita no violão em relação a um determinado estilo, como é o caso do reggae, né? Eu vou explicar no caso em relação ao que seria o swing feel, né? Então a gente vai perceber, por exemplo, a primeira batida do reggae seria uma primeira batida de reggae mais simples, né? Em que eu passo a mão aqui e faço rasqueando as cordas, né? Passando aqui o dedo pelas cordas, né? Então será uma coisa, um perfil mais de batida. Então essa primeira levada, esse primeiro estilo de batida, ela tem essa batida para baixo, sobe a mão e depois bate embaixo novamente, né? E o som fica assim, certo? Então seria tá, 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 tá. Tem dois tempos aqui, né? Tá, tá, tá. Em um tempo eu dei duas batidas e no outro tempo eu dei uma batida. Só que tem uma pequena peculiaridade que muitas vezes não se percebe em relação ao reggae, é que ele tem um nível de acentuação um pouco diferente, né? Que a gente vai chamar de swing feel, que é uma terminologia, né, americana que é usada para explicar esse fenômeno dessa acentuação. Que eu tenho aqui dois tempos, mas se eu for matematicamente bem preciso nesses dois tempos, eu posso dar duas batidas e ela ficar tata, uma seria em um tempo, eu dou duas batidas e essas batidas são 50%, né, desse tempo completo. Então vai ficar tá, 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 tá. Só que no swing feel, essas duas batidas, elas não têm exatamente o mesmo tempo. É como se elas fossem, em termos de proporção, a primeira batida ela é mais longa do que a segunda desse primeiro tempo, né? A primeira batida ela teria, digamos, cerca de 70% do tempo e a outra teria cerca de 30%. Por isso que ela é mais difícil de se perceber, certo? Então vai ser, ela vai ficar mais ou menos assim no reggae, né? Seria tá, 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 certo? Então essa acentuação um pouco mais alterada, em que você dá a primeira batida um pouco mais longa do que essa segunda dentro desse primeiro tempo, chama swing feel. Isso faz com que muita gente que não entende, não consegue perceber a nível auditivo, acaba tocando reggae dessa maneira, né? De forma bem que fica sem swing, né? Então vai soar mais ou menos assim, um reggae sem essa noção do swing feel. Ficaria essa batida aqui, né? Você ficar. Ficou meio sem graça, meio duro, né? Quando a batida exata com essa pequena noção do swing feel seria esse aqui, né? Então aí a gente já vai começar a perceber a diferença. Espero que vocês tenham notado essa diferença, que a primeira acaba sendo mais reta, mais dura, meio sem swing, e a segunda não, você sente essa diferença, né? Então essa seria uma batida que eu estou colocando do reggae mais simples, né? Que seria, você tem três movimentos aqui, né? Você bate embaixo, bate em cima, tem essa questão do abafado que eu não falei ainda, então a gente bate embaixo, em cima e só aperta realmente o acorde na terceira batida para baixo, né? Então vai ficar isso. Então você está com a batida, você está com a pressão aqui dos dedos nas cordas ainda sem nenhuma pressão, só segurando a corda abafando, né? Então o som vai ficar esse sonzinho aqui mais
o som morto das cordas, vamos chamar assim, né? Você despressiona a corda, logo após você dar a batida, que seria isso aqui, porque se você não despressionar a corda, vai soar assim, e o som fica, né? Fica soando por mais tempo, né? Mas se você soltar a corda logo após bater, vai soar assim. Então vai dar um corte, né? Esse corte a gente vai chamar de staccato, né? Vai dar seria uma destacada, né? Uma cortada no som, na duração desse som, né? Então vai ficar abafado as duas batidas, e a terceira aperta e logo solta para dar abafar novamente as cordas e dar esse corte no som, esse staccato, né? Então vai ficar isso aqui. Então eu tenho duas batidas, baixo, cima, abafado, e a terceira batida, que é para baixo, eu vou apertar, só que logo em seguida eu vou soltar. Isso dificulta muito quem está começando a aprender o reggae, porque é muita movimentação às vezes para uma batida só, né? Mas com a prática, claro que tudo se resolve com a prática mecânica disso aqui, né? Então esse seria um reggae 1 mais simples, né? Para o violão seria um reggae 1, vamos chamar de uma batida número 1 mais simples, certo? Uma segunda batida dentro disso para você, agora a gente começar a falar assim, depois que eu expliquei todos esses pormenores, agora a gente vai falar em gradação dessa batida, uma gama de coisas que eu poderia fazer só nesse estilo, né? Uma segunda opção ainda dentro disso seria essa batida que eu fiz, a terceira batida para baixo, a minha mão sobe, né, para eu continuar a movimentação, então eu posso bater também nessa subida, vai dar uma percussividade a mais. Essa subida ela já vai ser naquele grau em que eu soltei o acorde e ela está abafada também, então vai ficar isso aqui. Então subi e já subi abafado. Então estou dando agora 4 batidas, não é mais 3 batidas, então estou fazendo pá, 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 subo, certo? Então vai ficar isso aqui, seria isso aqui. Então estou batendo agora em cima também. Esse fato de eu subir a mão e fazer o abafadozinho já deu um elemento percussivo a mais, que o reggae é um estilo bem percussivo. Quando eu dei essa subida, então já ficou um pouco mais percussivo, né? O efeito é esse. Certo? Então seria a batida 2 nesse formatinho de reggae. A terceira opção, então a terceira opção seria um elemento que vai dar uma dificuldade a mais, que vai ser a seguinte, eu vou tocar, o efeito vai ser esse. Então a terceira, ela vai ser um nível um pouco mais complexo, porque ela vai ter duas partes diferentes, né? Uma das partes, que seria a segunda parte, é o que a batida 2, a batida que eu acabei de explicar, a segunda batida, certo? A primeira parte seria esse efeito aqui, eu vou bater, eu vou tocar sem o abafado, quer dizer, eu vou pressionar realmente a corda e só vou despressionar nessa terceira batida que é para baixo, né? Para dar o staccato, né? Seria. Certo? Então eu fiz a primeira parte da batida toda, então. Certo? Então eu apertei aqui e logo após a terceira para baixo, que é onde está o staccato, que é essa acentuação, eu despressiono e a quarta batida que é para cima, ela já está abafada, certo? Então essa é a primeira parte dessa terceira batida. A segunda parte é exatamente a mesma mecânica que a gente fez da batida anterior, que seria isso aqui. Certo? Então vai ficar assim, a combinação das duas coisas, né? Certo? Então eu vou separar, vou fazer a primeira parte isolada e a segunda parte isolada. Primeira parte. Segunda parte. Pronto. Agora eu vou juntar as duas e vai ficar isso aqui. Pronto, tudo ficou isso. Quer dizer, nesse terceiro nível de batida de reggae, eu já tenho um grau de dificuldade maior em que eu estou fazendo duas partes diferentes. Agora eu vou repetir tudo, fazendo a primeira batida que eu falei, a segunda batida que eu falei e a terceira batida que eu falei, certo? Então, a primeira batida de reggae é a mais simples de todas.
Segunda batida com uma subida a mais, vai ser esse aqui. Terceira batida que combina uma nova parte, uma primeira parte diferente e a segunda parte é exatamente isso que eu acabei de fazer. Então vai ficar assim. E essa batida, no caso, essa harmonia até da música A Novidade, né? Aquela versão de Gilberto Gil, em que ele faz exatamente essa mesma batida aqui, só que no tom de Lá, e fica desse jeito, né? Certo? Então, só para a nível de relembrar e de repente se quiser ouvir uma música que tem exatamente essa batida, você pode ir lá e dar uma ouvida nessa música, certo? Então falamos em 3 níveis de reggae, fazendo esse tipo de batida, rasqueando as cordas, passando a mão pela corda, certo? Agora eu vou mostrar outros 3 tipos de reggae, já numa batida um pouco mais elaborada, usando além do abafado, que a gente vai usar. You